Muito boa tarde, bem-vindos à Praça do Município, edição desta quinta-feira, dia 19 de maio. Hoje com José Santos, Florbela Fernandes e Diogo Vasconcelos. Bem-vindos, não podemos contar com o Bruno Martins, esperamos tê-lo brevemente novamente no programa. Nesta Praça do Município de 19 de maio, temos dois temas de agenda para tratar e importantes, muito relacionados com a nossa vida do dia-a-dia. Já lá vamos, como é habitual. Para já, nas notas de abertura, José Santos, alguns destaques para o início do programa? O que é que nos traz? Olá, bom dia, boa tarde Luís, boa tarde aos companheiros de painel, o Diogo e a Florbela, enfim, que temos aqui pela primeira vez, neste caso a vereadora Florbela Fernandes, e um cumprimento especial para o auditório da Rádio Diana. Enfim, eu estou-me a sentir particularmente otimista, portanto, vão duas notas, enfim, dentro dos assuntos que não estão a correr tão bem, dava duas notas de otimismo. Enfim, a primeira, relativamente à construção do novo hospital, parece que finalmente vão se iniciar os trabalhos de betonagem do hospital, portanto significa que o hospital, enfim, está ou vai entrar, espero eu, numa velocidade de cruzeiro, enfim, isso é bom e saúda-se, eu queria dar essa nota positiva. A segunda nota positiva, dentro de um contexto, enfim, que tem sido também complicado, portanto, como sabem, Portugal ainda está, o governo português, a negociar com a Comissão Europeia o novo acordo de parceria 21-2030 ou Portugal 2030 e corremos o risco de facto chegar ao final de 2022 e não temos ainda nenhum concurso para o Portugal 2030 aberto, nem para as empresas ao nível dos sistemas de incentivos, nem, enfim, para a generalidade dos atores públicos e associativos. Enfim, e a Ministra da Coesão veio muito recentemente dizer que é possível que em junho deste ano possam abrir as primeiras intenções de concurso para as empresas. Eu acho que talvez possa ser otimismo a mais, mas dando por boas as referências da Senhora Ministra, eu acho que é positivo, porque de facto podemos correr aqui o risco de estar 2 anos já na vigência do novo quadro comunitário sem nenhum concurso aberto e, portanto, parece-me de facto poder haver um primeiro registro de interesse das empresas em junho para o concurso de acesso a fundos europeus, apesar de tudo, é positivo. Portanto, deixava duas notas dentro da dificuldade, quer do tema do hospital, quer do novo quadro comunitário, duas notas que, apesar de tudo, me dão algum alento para os próximos tempos. Florbela Fernandes, agora sim já me conseguem escutar. Eu peço desculpa porque nesta ligação não era possível ouvirem em condições. Florbela, bem-vinda. Que notas traz para o início do programa de hoje? Muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Como sabem, hoje os nossos elementos da Assembleia Municipal, por diferentes motivos, não puderam estar presentes e a Diana concordou com a minha presença e aqui estou com muito gosto. Boa tarde também aos ouvintes e aos eburenses que nos ouvem. Eu trago algumas notas, eu não sei se vocês já fizeram referência a esta situação, mas tenho que fazer a referência de Évora ter sido escolhida para receber as comemorações do Dia da Europa. É um ano particularmente sensível e importante para todos os europeus, com o que se passa, como nós sabemos, na Ucrânia, e por isso fiquei muito satisfeita por Évora ter sido a cidade escolhida para acolher as comemorações deste ano. Depois também uma palavra para a inauguração do edifício Infante do Henrique, do PACT, que é a segunda fase de desenvolvimento do Pacto, que é para nós importante e sempre de salientar. E por fim, fazer referência, foi o final da época desportiva, no fim de semana passado praticamente todos os clubes terminaram a época desportiva e uma palavra de reconhecimento a todos pelos excelentes resultados que a esmagadora maioria dos nossos atletas e dos clubes
nas diferentes modalidades conseguiram. Não quero destacar aqui ninguém porque me vou esquecer de alguém, mas uma palavra para todos, por a época que fizeram, com algumas dificuldades, como todos sabem. Neste momento a Câmara Municipal voltou a atribuir apoios aos clubes e às associações desportivas, o que me agrada também, deixar essa nota aqui, porque já era tempo disso acontecer. Depois, em termos do movimento, temos andado no terreno a fazer muitas visitas às organizações, atendimentos, falar com os eburenses, continuamos com esse modelo de intervenção e de trabalho que tem corrido bem, temos conseguido resolver umas coisas, outras continuamos a trabalhar com a Câmara e com o Presidente no sentido de as resolvermos, mas é essa a nossa postura e no fundo seriam essas as notas que trazia hoje assim de mais relevo para o início do programa. Muito obrigado, Florbela Fernandes. Passo ao Diogo Vasconcelos. Boa tarde, Diogo, bem-vindo. Que notas traz para o início desta Praça do Município? Olá, boa tarde a todos. Vamos ver se conseguimos ouvir o Diogo. Agora sim, Diogo, sim. Estás a ouvir? Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui aos meus colegas de painel, aos ouvintes da Diana FM. Não tenho muitas notas, só tenho aqui uma menção. Falta praticamente um mês para o início da Feira de São João. Esperemos que a Feira de São João corra dentro da normalidade e que consigamos ter outra vez a nossa feira de volta com todas as potencialidades e com todas as suas valências a funcionar. Damos parabéns ao Lusitano Ginásio Clube pela subida ao Campeonato Nacional e relembrar que os números de Covid continuam a aumentar. Tivemos já estas semanas cantinas fechadas aqui no nosso concelho, de escolas, e a pandemia ainda não passou, portanto relembrar as pessoas para manterem os seus planos de vacinação e manterem algum cuidado, porque na realidade tem sido uma semana muito, muito forte em termos de Covid e temos mais mortes e temos mais infectados, e acho que temos que continuar conscientes que, muito embora as medidas de restrição tenham sido em grande parte canceladas, temos que manter um certo cuidado no nosso dia-a-dia e manter algumas medidas de segurança. Obrigado, Diogo. Das notas de abertura da Praça do Município, partimos para os temas de agenda. A revisão do plano de urbanização vai ser iniciada pela autarquia, uma revisão que também terá participação pública. Este plano de urbanização em Évora data de 2000 e já tem 10 anos, mais de 10 anos, e José Santos, é necessário olhar para ele e por onde é que se deve começar, ou o que é que mais preocupa, neste caso o PSD, no plano de urbanização de Évora? Muito bem, pronto, em primeiro lugar recordar que o PSD, enfim, exprimiu publicamente uma posição sobre o processo de revisão, que resultou de uma auscultação, enfim, obviamente interna, aquilo que são os órgãos e aos militantes do partido, mas um processo que se estendeu à comunidade, às cooperativas de habitação, aos empresários, aos profissionais liberais, a agentes associativos diversos e económicos, e, portanto, eu creio que essa posição, que é pública, foi muito importante, porque não creio que isso tenha sucedido muitas vezes ao nível da estrutura local do PSD. Foi possível, de facto, apresentar um conjunto de preocupações, de sugestões, de recomendações, com algum grau de detalhe. Algumas das reflexões, obviamente, vinham já também daquilo que foi o programa eleitoral da coligação Mudar com Confiança, do ano passado, mas penso que foi um exercício muito relevante que o partido e a comunidade desenvolveram. Depois, o que é que nos preocupa? Bom, em primeiro lugar, pegando naquilo que o Luís disse da participação pública, enfim, a participação pública às vezes é assim um bocadinho retórica, mas os órgãos, neste caso a Câmara, ao promover a participação pública num processo tão relevante como este, tem de facto criar condições para que as pessoas efetivamente participem. E às vezes as pessoas não participam, não é porque não querem, é porque não são, enfim, convidadas, incitadas de uma forma
direta, eficaz, moderna, a participar. E aqui a participação, quer dizer, hoje recebi um convite enquanto Estado Municipal para participar, ótimo, enfim, mas eu sou, a partir de um privilegiado que tenho acesso a essa informação e faço também aqui um apelo a todos os éborenses para que participem. Obviamente que a maior parte das pessoas não tem a noção do que é um plano de urbanização, nem qual é o impacto de um plano de urbanização naquilo que é a sua vida, quer enquanto cidadão, quer enquanto empresário, quer enquanto investidor, e é preciso perceber de facto que estes planos de urbanização, como todos os planos de ordenamento do território, ou os diversos planos municipais de ordenamento do território, condicionam aquilo que é a nossa relação com a cidade, a nossa capacidade de fazer negócios, a capacidade da cidade de atrair residentes, de atrair novas atividades por muitos anos. Portanto, é preciso que as pessoas se consciencializem desta importância e eu espero que o município, através dos seus serviços, consigam de facto montar uma estratégia de comunicação e de atração dos éborenses para participarem ativamente e com qualidade na 4ª revisão do Plano de Urbanização de Évora. Essa era a primeira nota que eu queria dar. Depois, relativamente à questão do conteúdo, bem, este plano é uma oportunidade fundamental para a Évora preparar o seu futuro. Há aqui desafios centrais que eu gostaria de sublinhar. Há um desafio de demografia. Basta olharmos para os resultados do último censo para vermos de facto, enfim, é um problema do interior, é um problema muito do país, mas de facto este plano de urbanização tem de ser um plano pensado para atrair pessoas, para atrair novos residentes, e isso depois significa que não podemos ficar na retórica, quer dizer, depois o plano ao nível daquilo que são as suas medidas, daquilo que são os seus condicionalismos, daquilo que são as suas restrições, tem que ser pensado para atrair pessoas, para tornar áreas expectantes em áreas de construção de nova habitação. Tem que ser um plano que traga uma dinâmica associada de facilitação de licenciamento, desmaterialização dos processos de licenciamento. Eu dizia isto na última reunião da Assembleia Municipal, precisamos de facto de meter mais casas no mercado para que os preços possam baixar e para que as pessoas tenham mais hipótese de adquirir casa em Évora, e uma revisão do plano de urbanização deve ter esse objetivo, que é, aliás, a questão da demografia, que é também um dossiê fundamental nesta nova geração de fundos europeus e, portanto, os planos de ordenamento do território devem estar em linha com as prioridades também de financiamento. Deve ser um plano para a descarbonização, isto tem a ver com as questões da mobilidade e com as questões do estacionamento. De facto, tem que ser um plano para pensar numa cidade moderna, uma cidade virada. Ainda hoje, enfim, nós atravessamos a cidade e eu costumo sempre, por defeito de formação, olhar para as expressões dos turistas na cidade, e havia um turista que foi inundado por uma nuvem de fumo deixada por um autocarro ali no largo, na Praça de Camões, e são coisas que têm que ser pensadas de uma forma estratégica. Que cidade é que queremos para o futuro? E de facto, se queremos e se insistimos tanto nessas expressões que não são chavões, são expressões que têm conteúdo, como descarbonização, como sustentabilidade ambiental, temos que construir planos de urbanização que permitam esse processo na cidade. Tem que ser também um plano de urbanização para a competitividade territorial da cidade. Enfim, não basta, todos nós obviamente louvamos, a Flor Paulina há pouco falou da questão da inauguração do edifício Infante Dom Henrique, mas depois é preciso empresas que se instalem nesses edifícios, que são construídos com os impostos de todos nós e mais com os impostos dos contribuintes ricos da União Europeia. É preciso ter habitação disponível para as famílias que se vêm instalar, quer para trabalhar, quer às vezes as famílias dos investidores e dos altos quadros que vêm trabalhar para essas empresas e, portanto, tem que ser um plano de urbanização que pense na competitividade territorial, na atração de investimentos. E para concluir, depois se houver uma segunda ronda, posso dar 3 ou 4 exemplos. Exatamente, há uma segunda ronda, claro. A questão tem que ser também um plano para uma visão de cidade, de espaço público e de uma cidade qualificada, cuidada, limpa, porque nada vale termos também um plano de urbanização que depois não tem em consideração aquilo que é a gestão urbanística do dia a dia. E para já deixava estas notas mais gerais e mais estratégicas daquilo que é uma visão de cidade de futuro,
que é essa visão que o PSD defende que seja inculcada neste plano de urbanização, ou nesta revisão do plano de urbanização. Ficou a visão do José Santos e as propostas que o José Santos aqui deixou quase em diretórios para desta revisão do plano de urbanização. Flor Bela Fernandes, ora, o que é que deve surgir daqui e que necessidades existem para esta revisão? Bem, este é um tema, eu há pouco falava isso antes de entrarmos no ar, é um tema que nos vai trazer aqui várias vezes e até noutros fóruns, porque é um processo que vai durar todo o mandato, é um processo que se quer muito participado. Nós, o Movimento Cuidar de Évora, e penso que os partidos políticos todos estamos de facto empenhados em que isso aconteça, porque os planos de urbanização são muito importantes para o desenvolvimento das cidades e dos territórios, também das nossas freguesias, como todos sabem. O cidadão comum, eu vou tentar falar para os évorenses que não são nem arquitetos nem urbanistas, porque estes documentos são de facto muito técnicos, mas no fundo são eles que definem as regras em termos de organização urbana do nosso território. E o que é isso da organização urbana? É a construção de habitação, é a construção de acessibilidades e as questões de mobilidade, são os espaços, os locais definidos para a instalação de empresas, tudo isso está integrado neste tipo de instrumentos que definem as regras de crescimento e desenvolvimento das cidades, e neste caso da cidade de Évora. Daí a importância deste documento. É um documento que tem muito relevo para aqueles que são proprietários de terrenos e que têm expectativas sobre essa propriedade de poderem aí desenvolver empreendimentos em várias áreas, seja de equipamentos, seja de empresas, setor empresarial ou industrial, seja habitação ou não. É um instrumento que define também a nossa capacidade de desenvolvimento em matéria de habitação, e como nós sabemos, o Concelho de Évora é um dos graves problemas que nós temos até para o desenvolvimento económico, porque nós podemos ter excelentes condições para acomodar e até muitos lotes de terreno para acomodar empresas, por acaso até não temos, mas até poderíamos ter, mas se não tivermos habitação para os trabalhadores que vêm para cá, a situação é muito complicada. Eu costumo dar o exemplo ali da Embraer, e vou dar para que as pessoas possam perceber o impacto destes instrumentos nas suas vidas. A Embraer, como sabem, é um grande empregador do nosso concelho, mas o facto, eu não tenho esses dados, mas são dados que eu gostaria muito de ter, ainda não os consegui obter apesar de pesquisar e tentar pedir essa informação, é que a grande maioria, se calhar, dos trabalhadores da Embraer não residem no nosso concelho ou não residem na nossa cidade. Isto implica o quê? Implica que a cidade acolheu de facto aquele complexo empresarial que é muito importante, naturalmente, mas não está a usufruir de tudo aquilo que positivamente nós instalarmos este tipo de empresas num concelho poderia estar, nomeadamente, por exemplo, estarmos a captar a componente de IRS dos seus trabalhadores e através dessa componente podemos investir no município e melhorar as condições de vida dos seus residentes. Isto porque quem trabalha aqui, mas reside em Setúbal, ou reside em Montemor, ou reside em Arraiolos, é lá que fica o seu IRS. Mas as questões, o ónus, entre aspas, de termos cá esse tipo de empresas, nomeadamente as nossas vias, a poluição, todas essas questões que também vêm com essas empresas e que nós temos que ponderar sempre os prós e os contras, essas situações estão no Concelho e é o município de Évora que os tem que resolver. Isto para vos dar um exemplo da importância que é termos habitação acessível e uma boa oferta de habitação com preços acessíveis à classe média e aos jovens, para podermos captar de facto esses trabalhadores que vêm para cá e ficarem aqui a residir e serem nossos munícipes, porque isso é importante, para além depois de todas as questões de demografia que o Santos também aflorou. A juventude e os migrantes são de facto a nossa única hipótese e solução para combater essa situação, e por muito que hajam boas políticas, se não houverem depois incentivos e condições para que as pessoas se fixem, elas não se vão fixar.
é para isso que servem os planos de urbanização. Quantos equipamentos precisamos? Vamos instalar um hospital? Que tipo de infraestruturas vão acontecer à volta daquela zona do hospital? Para onde é que vai crescer a cidade? Em matéria de habitação, em matéria de instalação de empresas, tudo isso vai ficar definido nesse instrumento, que é um instrumento que vai ter uma validade temporal de 10 anos, e que daí a sua importância para a importância da participação, para que se possam aí acomodar neste momento tudo aquilo que for possível acomodar para garantirmos a melhor resposta desse documento àquilo que são as nossas ambições de desenvolvimento. Dizer-vos o que também ainda sobre isso, participação. No dia 23, no Salão Nobre, vai ser a primeira apresentação pública, quer da equipa que está a construir o documento, quer do trabalho já desenvolvido até agora. Eu apelo a todos aqueles que quiserem participar que estejam presentes e também que se inscrevam. Existe um link de inscrição para as sessões de trabalho, que serão sessões que vão acontecer ao longo do tempo, mais particularizadas, podem ser organizadas ou por setores de atividade, ou por setores, áreas territoriais, por exemplo, por freguesia, ou por áreas temáticas, e então é muito importante que as pessoas que querem participar e que têm, de facto, assuntos por resolver, ou no atual plano de urbanização, ou têm perspectivas de futuro para resolverem, que se possam inscrever e participar, porque é através dessa inscrição que vão ser depois convocadas para as sessões de trabalho, independentemente delas serem divulgadas. A primeira sessão de trabalho é no dia 6 de junho, também às 21 horas e também no edifício dos Passos do Conselho, no Salão Nobre. Serão todas as sessões, até agora, as que estão definidas no Salão Nobre. E apelo então a que todos participem, como disse o Santos, e bem, eu volto a reiterar, cooperativas de habitação, temos duas de momento no Conselho, construtores, proprietários, empresários que têm situações por resolver. Este é o momento de participarem, de tentarem resolver as situações, de tentarem acomodar as suas expectativas. E, naturalmente, cabe a nós, aos políticos e também aos emburenses, garantir que esse instrumento vai promover o equilíbrio entre os interesses privados e os interesses públicos, mas sempre com um objetivo final, que é os interesses dos emburenses e o desenvolvimento do nosso concelho, que é fundamental que venha a acontecer, e a habitação para mim está à cabeça, porque sem habitação... Para concluir então, Flor Bela Fernandes. Sem habitação, e se nós não resolvermos o problema dos custos da habitação em Évora, vai ser muito complicado. Eu também tenho outra na segunda ronda. Já vou dar a oportunidade para uma segunda volta, naturalmente, sobre este tema. Diogo Vasconcelos, boa tarde mais uma vez, que tem também identificado as prioridades assim, de maior dimensão, de grande diretório, para esta revisão do plano de urbanização de Évora. Sim, eu acho que toda a gente tem, toda a gente que se preocupa com o nosso concelho e com a organização do nosso concelho tem que estar preocupada, obviamente, com esta revisão do PDM. Eu confesso que do que já vi alguma coisa, fico com uma grande desilusão com aquilo que encontrei na nova revisão do PDM. Continua, estou? É o plano de urbanização, não é o PDM. Sim, desculpa. Exatamente. Mas esse tem um problema sim, mas acho que vai ser resolvido. E continuamos nesta grande chatice que é o preço da habitação e a dificuldade em arranjar casas na nossa cidade. Enquanto não resolvermos isto, não podemos crescer e ter esperança de se desenvolvermos enquanto cidade pioneira não é pioneira, cidade cimeira do Alentejo, porque é perfeitamente ridículo, e todos nós que aqui estamos sabemos, acho que ninguém discute o preço que se paga por uma habitação em Évora neste momento, tanto para comprar como para arrendar.
as duas situações. Portanto, nós temos, como somos uma zona de ordenados baixos, infelizmente, temos que admitir isso, não se paga bons ordenados em Évora, estamos abaixo da média nacional, somos uma zona de interior e temos, na realidade, uma pressão imobiliária, uma pressão de procura de casa que não se coaduna com aquilo que temos para oferecer e com aquilo que devíamos ter disponível. Temos um grande problema com o centro histórico, que, como todos nós sabemos, o centro histórico está cada vez mais está envelhecido, é difícil viver no centro histórico, é difícil atrair gente para o centro histórico. Eu acho que temos falhado muito nesse aspecto enquanto cidade, de pôr um centro histórico vibrante, com gente nova, onde seja bom viver. Os preços também estão incomportáveis e no Extra Muralhas temos exatamente o mesmo problema. Portanto, eu acho que temos que apontar, obviamente, para resolver este problema. É um problema enorme de falta de habitação em Évora, e temo que não seja esta a solução, nem que seja que não seja por aqui que a coisa se vai resolver. Portanto, eu acho que a Câmara tem que ter muita atenção ao que está a fazer, tem que ter em atenção os superiores interesses do Conselho e não uma certa ideologia de tentar manter uma cidade com pouca gente, com alguma fechada um bocado a gente de fora, e não termos uma visão expansionista e uma visão de futuro para Évora, porque não, às vezes pode-se confundir aqui com uma certa ideologia que não é o caminho certo para Évora, nem é aquilo que vai fazer melhorar as condições de vida dos habitantes da Évora. Portanto, como os meus dois colegas de painel já disseram, eu volto a dizer, e as pessoas participem, apareçam, discutam, falem, pois não digam que nem ninguém perguntou nada, porque nós em Portugal temos às vezes essa mania de, quando somos chamados a exercer os nossos direitos cívicos, não aparecemos, e depois vamos queixar-nos a seguir às coisas estarem tomadas. Portanto, a altura é agora, e acho que todos temos que participar no processo de decisão. Obrigado, Diogo. José Santos, dando a oportunidade naturalmente de levar a conversa por onde queira, mas há aqui dois dos aspectos que identifiquei: a descarbonização e a demografia, cruzado com outras intenções e com outros problemas aqui já identificados. Évora deve olhar para este plano de urbanização como uma oportunidade também de mudar a tipologia de construção. Em Évora, os prédios mais altos têm 4 pisos, ou seja, 3 andares, tirando os pisos da Cruz da Picada, mas há este problema de acesso à habitação e também da descarbonização, porque com maior concentração de pessoas num determinado local também se evita a necessidade de mobilidade através dos transportes. Deverá olhar-se para isso, olhar para um tipo de construção também diferente e pensar num desenho de cidade diferente, em que se veja a silhueta da Sé, mas possam existir outras à volta? Assim, eu confesso que não tenho grandes dogmas relativamente a estas matérias. Enfim, nós obviamente não podemos, temos que ter presente, enfim, que a galinha dos ovos de ouro em Évora é o seu centro histórico, e portanto essa referência patrimonial, que aliás está classificada, tem que ser protegida, mas nós temos que olhar para o plano de esta revisão, de facto, como uma oportunidade, porque são mais 10 anos, como se dizia ainda há pouco, como uma oportunidade de nós mudarmos aquilo que de facto tem estrangulado o crescimento da cidade. E, portanto, a mim não me choca que se possa, enfim, refletir aqui a questão da altura dos edifícios, sempre salvaguardando aquilo que é, obviamente, fundamental, que é a proteção do centro histórico, e isso está ainda agora recentemente com a construção das obras de arte da variante Évora, da variante ferroviária. Essas questões tiveram que ser vistas com muito cuidado.
Se me permitir, Luís, eu só quero um bocadinho atrás, porque, enfim, eu estava a ouvir a Flor Bela relativamente à questão da participação. Eu não sei depois, não quero estar a ser injusto para a Câmara, porque não conheço em concreto todo o plano de comunicação da revisão, mas eu acho que é um erro concentrarmos tudo no Salão Nobre. A estratégia de comunicação tem que ser muito relevante, tem que se fazer sessões nas juntas de freguesia, na Malagueira, no Conselho, tem que ser à procura das pessoas, porque as pessoas dificilmente vão à Praça do... Quer dizer, posso ir eu, a Flarbel, o Diogo, as pessoas não vão à Praça do Sertório ouvir falar sobre a revisão do plano de coesão. Portanto, o plano tem que ir às pessoas, não é o contrário. Acho que isso é muito importante. E depois a comunicação tem que ser segmentada. Eu acho que faria sentido a equipa que está, enfim, com a responsabilidade de fazer esta revisão, a equipa técnica, e, por exemplo, falar com os empresários, ter uma reunião com o PAC, com o PSAT, com o ANJ, com o NER. É preciso perceber o que é que os empresários acham e também quais são as suas preocupações. Portanto, tem que ser uma estratégia de comunicação, como eu disse no início, muito, muito dinâmica, portanto, muito relacional entre as partes, sob pena, enfim, de ser participado por nós, ao nível político e pouco mais. A questão da descarbonização, por exemplo, eu recordo que na terceira revisão do Plano Geral de Urbanização falava-se muito na questão do espaço verde urbano. Eu acho que Évora tem um problema estrutural de mau relacionamento com as questões ambientais. Era uma cidade que não integra a dimensão da sustentabilidade ambiental e do verde. Basta ver que nós nunca houve uma preocupação com o jardim, quer dizer, o jardim é um espaço muito relevante da cidade, mas que podia estar muito, muito mais potenciado. Nas urbanizações, a questão da estrutura verde, portanto, na cidade de Extramuros, é uma questão, enfim, que está lá, mas não é uma questão que tenha sido olhada com grande relevância, e, portanto, eu acho que o tema do espaço verde urbano, que não tem grande ênfase nos termos de referência do Plano Geral de Urbanização, deve ser uma questão fundamental na discussão do plano, quer do ponto de vista da cidade de Extramuros, mas também na cidade de Intramuros. A questão da descarbonização é depois transversal, não é? Porque nós temos que pensar no tema da mobilidade, temos o fecho do IP2, esperemos que finalmente se concretize, temos a questão dos impactos no ordenamento do território na rede viária da construção da variante ferroviária, portanto, temos a questão dos acessos, enfim, a Flabela referiu-se da questão do hospital, e, portanto, nós estamos a pensar numa nova cidade. Há aqui, de facto, um conjunto de investimentos estruturantes, o hospital, a variante Évora, que nos obrigam, mesmo que não tivermos de fazer agora a revisão do plano, que nos obrigam a pensar numa nova cidade. E, portanto, ou nós somos capazes de passar da retórica à prática, que é como é que isto tudo, como é que nós respondemos aos grandes desafios societais que nos fartamos de encher a boca todos os dias, a descarbonização, a sustentabilidade, etc., e conseguimos que a cidade defina uma estratégia para poder se desenvolver no futuro, sem perder de vista, e para mim há quem ache que é um defeito, mas pronto, a questão da competitividade territorial, porque sem competitividade territorial não há competitividade empresarial, é chave. E temos que também perceber que na cidade de Intramuros temos que ser mais flexíveis em permitir alguns usos, porque é a flexibilidade dos usos que permite, por vezes, que se instalem mais atividades, mais negócios, e sem mais negócios e mais atividades não há mais riqueza, não há mais rendimento e não há mais emprego. Portanto, o plano de urbanização tem que também contrariar alguns dogmas. E discutir, acho que nada como discutir. Podemos pensar que temos uma ideia fantástica sobre um assunto, discutimos e podemos perceber se calhar essa ideia não era boa. O problema é que às vezes não se discute, ficamos presos nos dogmas, e por isso é preciso participar. E a Rádio Diário já está a dar um bom contributo com a sugestão deste tema para o nosso programa de hoje, não é? E provavelmente será um tema que irá atravessar mais vezes outras edições, naturalmente. Flor Bela Fernandes, o José Santos trouxe também este aspecto dos espaços verdes. Por exemplo, o plano de urbanização em vigor tem previsto um grande espaço verde que poderia existir entre a muralha e na zona da Porta da Viz, na zona da muralha e do Forte. Será que das ruínas da igreja que aí estão presentes, é certo que é atravessado por uma via estruturante, de comunicação estruturante da cidade, da circular junto à muralha,
ou seja, nem sempre só pensar ajuda, é necessário também depois existirem meios para alterar os processos. Mas nos espaços verdes é necessário olhar para a cidade de outra maneira também? Vou só aqui retomar um aspecto que o José Santos falou para concretizar. Claro que o modelo de participação tem mesmo que ir junto às pessoas e é isso que está previsto. Eu agora eu tive a oportunidade de participar na primeira sessão da apresentação que foi interna e isso está de facto previsto, ir-se às freguesias e fazer essas sessões sectoriais ou temáticas e falarem-se com aqueles que são os agentes-chave desses setores ou dessas áreas temáticas. Isso está previsto. Eles ficaram de organizar um calendário, um plano, talvez seja isso que vai ser apresentado agora também na segunda-feira, e eu conto com isso porque concordo com o José Santos que temos de facto que nos aproximar das pessoas e não estar à espera que elas vão aos passos do Conselho, embora eu acho muito bem que vão aos passos do Conselho, porque os passos do Conselho é a casa dos éborenses, não é a casa dos políticos, é a casa dos éborenses e eles têm que começar a ter vontade de lá ir e de participar e de estar naquela casa. Sobre os espaços verdes, sim, essa zona vai se manter como espaço verde, pelo menos foi aquilo que... E acho que tem mesmo que ser necessariamente, por outras questões até técnicas e legais, contudo existem outras possibilidades de surgirem algumas bolsas de espaços verdes. Por exemplo, nós, o MCE, tínhamos no nosso programa eleitoral uma proposta de aproveitar o facto de Évora ser atravessada pelo Rio Charrama e fazermos aí aquilo que nós chamamos uma muralha verde, porque ajuda também nos processos de descarbonização, mas eu não tenho noção do que é que está a ser pensado e não é de facto a minha área. Eu espero que as pessoas que são especialistas nessa área participem e que possam dar bons contributos, mas necessariamente isso tem que ser acautelado. A questão do centro histórico e da relação deste instrumento com o instrumento que também está a ser elaborado e que esse sim também ainda não foi apresentado e carece de facto de ser apresentado e de ser discutido, é o plano de salvaguarda do centro histórico. E esse instrumento é fundamental até no sentido daquilo que o José Santos estava a referir, da tal simplificação e da tal flexibilização que nós precisamos para aquele território, para aquele espaço em concreto, que é de facto a nossa pérola, mas que também não pode ser inibidor do seu desenvolvimento e da sua acomodação no século XXI, independentemente daquilo que é a necessária e o nosso dever de preservarmos aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. Ainda referir sobre a construção em altura. Eu também não tenho dogma nenhum, aliás, como autarca, eu acho que está na altura de Évora começar a construir à altura, naturalmente respeitando aquilo que está na nossa candidatura, naquilo que foi a classificação do centro histórico como património da humanidade, que é a questão das vistas que têm que ser sempre acauteladas, mas eu acho que está mesmo na altura de começarmos a construir à altura, até porque, como vocês sabem, do ponto de vista da eficiência e da eficácia em matéria de infraestruturas e de saneamento, para um município é muito mais rentável esse tipo de construção do que a construção única e exclusivamente na horizontal e independentemente dessa construção continuar a existir, mas atenção, porque começa a ser incomportável, porque não há capacidade financeira da Câmara para depois assegurar a resposta das infraestruturas. É o que se passa, por exemplo, nos canaviais. Os canaviais cresceram e a Câmara foi incapaz de assegurar a parte das infraestruturas necessárias àquele crescimento daquele bairro e andamos há décadas com problemas ali a resolver. A empresa tem algumas responsabilidades, mas a Câmara também tem, e isso tem que ser acautelado porque a sustentabilidade também interessa para nós depois termos vias bem cuidadas, espaços verdes bem cuidados, não é só ter espaços verdes, eles têm que ser cuidados. E o facto é que não havendo capacidade financeira do município, eles não são cuidados. E depois temos a cidade como vemos agora. Para concluirmos agora com o Diogo Vasconcelos, antes de entrarmos no segundo tema da agenda de hoje, Diogo,
há que pensar num plano disruptivo, um plano de urbanização disruptivo da cidade, ou não é preciso ser tão reformista? Há que ser alguma coisa reformista. Temos que, obviamente, temos que olhar para a frente e avançar. E o conceito de cidade agora não é igual ao conceito de cidade há 10 anos, nem há 20, nem há 30, nem há 40, portanto, e não há de ser igual daqui a mais 10. Portanto, temos obviamente que avançar e pensar, porque claramente não está a resultar, não é? Temos que ter em atenção que o que temos não serve, portanto, mais do mesmo, com as mesmas premissas não vai resultar, portanto, e tudo o que seja relativamente aos espaços verdes, por exemplo, quer dizer, nós, obviamente que as cidades têm que ter espaços verdes, isso nem sequer está em discussão e temos que, e é importante para a qualidade de vida e para a maneira para a maneira de estar numa cidade de pensar a cidade. Mas nós tínhamos que começar por cuidarmos melhor daqueles que já temos. Continuarmos a construir espaços verdes, sem depois termos a garantia por parte dos nossos serviços que eles são devidamente tratados e que temos uma manutenção efetiva, na altura começa a parecer assim um bocado megalómano, não é? Nós temos que acompanhar, temos que fazer aquilo que conseguimos manter, aquilo que conseguimos dar resposta, portanto, daí a minha advertência de há bocado, não podemos restringir a cidade, nem constrangir o crescimento da cidade, porque claro e manifesta a falta de resposta por parte dos serviços municipais, de tudo. Todas as necessidades, como dizia a Floribela há bocado, de infraestruturas, de espaços verdes, por aí fora, essas infraestruturas, tudo isso que tem que acompanhar o crescimento da cidade, tem que ser disponibilizado para a cidade realmente poder acompanhar isso, porque senão vamos voltar ao mesmo, que é uma cidade completamente atada de pés e mãos que não consegue crescer. Obrigado, Diogo, da revisão do plano de urbanização. Iniciamos aqui o debate neste programa da Praça do Município. Passamos para o tema que nos traz o José Santos, a situação do mercado municipal de Évora. Ora, José Santos, que preocupação é esta e o que é que se passa? Bem, eu gosto de mercados, não é? Gosto de mercados e finalmente até quando viajo, dos sítios que costumo procurar, enfim, depende dos destinos, é sempre o mercado da cidade. E gosto particularmente do mercado de Évora, enfim, que tem uma localização, obviamente, muito boa, uma localização fantástica, e que fruto também, enfim, do crescimento, por um lado, do turismo, com o fluxo crescente de pessoas à cidade e à zona histórica, e também a própria comunidade local, enfim, que despertou também para esta vivência de cidade mais identitária, mais verdadeira, também com alguns produtores locais que começaram a procurar os centros das cidades, e neste caso o mercado, para vender os seus produtos, enfim, aquela zona da cidade que tem vários problemas, enfim, envolventes, a questão do estacionamento, mas transformou-se, ou vai-se transformando num polo de atração de pessoas e começa, inclusive, a atrair investidores, pequenos investidores e negócios, não é? E nós olhamos, por exemplo, para o mercado, enfim, eu costumo sempre ter este pequenino chamar o mercado da fruta, ou o mercado dos vegetais, porque há o mercado do peixe, e começamos a perceber que há ali pequenos negócios, desde a Sandes do Leitão, que depois é uma coisa que vai passando pela cidade no dia-a-dia, as pessoas que querem experimentar a nova Sandes do Leitão no mercado municipal, ou as cervejas artesanais, ou o restaurante da cidade que manteve o seu estabelecimento inicial mais nas ruelas perdidas, mas que agora abriu uma esplanada também junto ao mercado, e portanto isto cria um ambiente de negócio, de dinâmica, de atração de pessoas.
E o que nós vemos é que depois a Câmara Municipal não consegue acompanhar essa resposta. O que a Câmara tem que fazer, como gestora do espaço, é prover condições adequadas, quer aos utilizadores do mercado, e eu sou um utilizador do mercado, quer do mercado do peixe, quer do mercado da fruta, portanto tem que prover condições à utilização normal dos mercados pelos ebarenses que vão, enfim, adquirir os seus produtos, mas também aos investidores que montaram lá os seus negócios e que, através de uma concessão, os têm e que pagam uma renda à Câmara Municipal por isso e que, por sua vez, atraem pessoas, visitantes, os ebarenses também, são deles, mas também visitantes e turistas desses locais. E o que nós percebemos é que a Câmara depois não consegue responder a isso. Não consegue responder porque o ar-condicionado do mercado do peixe, que também é visitado por turistas, e do mercado da fruta continua a variar há uma série de anos, porque o sistema de vigilância, as câmaras de vigilância, que também não cria uma percepção de segurança, continua a variar, porque são 8 funcionários que estão destacados para o mercado da fruta e a rotação de colocar o papel higiênico nas casas de banho que depois os clientes desses pequenos negócios utilizam é muito lento, e são 8 funcionários. Pensar 2 funcionários para emitir as licenças, que é um trabalho que um faria, porque não há uma preocupação das estruturas da Câmara de reunir com os empresários, de falar com eles, de perceber quais são os seus problemas, de definir uma estratégia de animação para o período de verão. Portanto, ou seja, não se olha para aquele espaço como uma prioridade de desenvolvimento económico da cidade. E não se valoriza aquilo que é o risco que aqueles empresários estão a correr por terem escolhido aquele sítio para investir. E a cidade só pode beneficiar disso. Portanto, um pouco o meu repto, enfim, feito o diagnóstico, é que a Câmara Municipal olhe para o mercado. Eu sei que há uma indefinição estratégica relativamente ao que fazer do mercado do peixe, porque havia ali a perspectiva de construir uma espécie de um welcome center da cidade. Mas os comerciantes do peixe não podem ficar eternamente à espera que a Câmara se decida e continuamos todos a passar um calor lá terrível, quer os utilizadores, como eu, os ebarenses que vão comprar o peixe, quer os próprios comerciantes que estão lá anos e anos sem ar-condicionado. Há a perspectiva de haver uma grande fusão do peixe no único edifício do mercado da fruta, mas há que definir a estratégia, há que definir o plano, há que executá-lo, mas enquanto ele não é definido, há que criar condições aos utilizadores públicos e aos comerciantes e aos visitantes que aqueles negócios atraem para termos uma experiência o mais confortável, o mais enriquecedora da nossa presença naquele espaço que é um espaço nobre da cidade e que ajuda até, não sei se viram há pouco tempo, uma reportagem que a Visão fez sobre a Évora, 2 ou 3 espaços que foram destacados foram precisamente no mercado municipal. Portanto, eu deixava esta nota, porque penso que temos de ser também aqui mais focados e tratar melhor e explorar melhor económico e socialmente, e que são coisas fantásticas que temos na nossa cidade. Flor Bela Fernandes, que comentário faz a esta análise feita pelo José Santos sobre o mercado municipal, o que ali acontece e os desafios que tem? Bem, eu estou a ver que o José Santos foi à visita ao mercado, eu também fui convidada, porque existem lá problemas e são estes de facto muito bem explanados Não fui, quer dizer, não sei que visita é essa, Flor Bela. Eu vou todo ao mercado. Pronto, é que eu tenho um convite para lá ir e já percebi que serão esses os problemas, não é que não os tenham em época de campanha, fizeram exatamente as mesmas referências, e o facto e aquilo que eu saliento do que o José Santos disse, eu subscrevo tudo o que ele disse, até subscrevo que também eu, quando viajo, procuro os mercados das cidades, acho que são de facto espaços emblemáticos e identitários e que nos transmitem muito das vivências das comunidades, e eu subscrevo tudo, não tenho nada a acrescentar, apenas dizer o quê? É um problema da Câmara Municipal de Évora. De facto, estarem-me a dizer que estão a fazer um plano estratégico para o mercado, tudo o que é... Eu costumava dizer que cada vez que dizem que vão fazer grupos de trabalho ou planos é um problema, a coisa não vai concretizar-se.
o que nós temos é que responder, por um lado, às necessidades das pessoas que estão ali, de facto, quer os empresários, quer os próprios clientes e frequentadores do espaço, porque se não tiverem qualidade não vão ali, não é? Porque se estiverem com calor não vão ali, porque se quiserem sentar-se numa esplanada e porque a Câmara é extremamente exigente no número de mesas, tem que ser 2 e não podem ser 3, mesmo que caibam lá 4 ou 5. A questão dos restaurantes do lado dentro do espaço poderem também usufruir de espaço, eu sei que é um problema. Nós vamos a qualquer mercado. Estou a pensar, por exemplo, no mercado de Campo de Ourique, em Lisboa, aquilo é magnífico, convivemos a parte de restauração com a parte de venda de produtos plenamente, perfeitamente, e o espaço está todo ocupado e cheio de gente e vivo, o que não se passa no nosso mercado, e de facto é uma área de eleição da nossa cidade. Por exemplo, e do centro histórico, existem graves problemas no centro histórico, como vocês sabem, de relação entre os residentes e as questões de ruído por causa da atividade noturna, e aquela zona é uma zona de facto particularmente especial, se quisermos desenvolver ali um pouco essa parte da atividade noturna e de mais dinâmica, porque tem pouca peso de residentes, e temos ainda ali a Horta das Laranjeiras, que também podia ser muito mais aproveitada e fazer ligação com o jardim e com a própria zona do mercado. Toda aquela zona podia ser de facto uma grande zona também de atratividade do centro histórico, e não é, está desaproveitada há décadas, não é de agora, e o facto é que ainda ninguém conseguiu primeiro que tudo resolver os problemas de quem lá está, que são coisas impensáveis, que as pessoas não consigam ter os ares condicionados a funcionar, e depois pensar-se numa estratégia de desenvolvimento e de trazer novas dinâmicas a toda aquela área. Que também ninguém pensa ou ninguém executa, e de facto há décadas que falamos sempre dos mesmos problemas. Houve várias oportunidades neste quadro comunitário de podermos candidatar um projeto interessante ao mercado. Eu penso que a Câmara de Évora perdeu essas oportunidades, outras câmaras candidataram. Posso dar o exemplo de uma que conheço bem, que é a Câmara de Beja, que avançou e está a estruturar o mercado municipal para ter um mercado dentro da linha dos mercados atuais do século XXI, e de facto Évora deixa passar as oportunidades e nós não compreendemos, e sistematicamente a desculpa que não há capacidade financeira, eu acho é que não há prioridades, porque alguma capacidade financeira há, só que se o dinheiro está numa área de intervenção praticamente todo canalizado, não vamos conseguir ter noutras áreas. Eu posso vos dizer que o orçamento da divisão de desenvolvimento económico da Câmara de Évora é o mais pequeno, é o orçamento mais baixo de todo o orçamento municipal. Por aí se vê aquilo que é a intenção deste município, deste executivo, em priorizar esta área, porque o dinheiro não chega para tudo, mas as prioridades são de quem governa a casa, e neste momento de facto não vejo que seja uma prioridade. Passo para o Diogo Vasconcelos, para terminarmos então este tema. Diogo Vasconcelos partilha destas preocupações e o que é que pode aqui ser feito no mercado municipal? Partilho, quer dizer, eu acho que o nosso mercado municipal está num limbo, digamos assim, numa indecisão entre o que é que nós queremos na realidade fazer ali, porque temos a zona da venda de produtos, que, como diz o Zé Santos, e com razão, não é aceitável que tenham os ar condicionados avaliados há não sei quanto tempo, que tem espaço, podia ser mais aproveitado. Acho que podíamos fazer mais alguma publicidade, devíamos tentar ocupar aquele espaço. Depois temos toda aquela envolvente com os restaurantes que estão aparecendo, com as cervejarias e aquelas zonas exteriores que abrem uma possibilidade de negócio muito interessante, e que é o que se tem vindo a observar por essa Europa toda fora e por Portugal também, que é este casamento entre mercados tradicionais e restauração, que tem dado excelentes resultados em todo lado. Portanto,
nós não avançamos para essa situação, nem avançamos para uma situação inversa. Acho que temos que tomar decisões e fazer dali, na realidade, aquilo podia ser, com boas espalmadas, com uma boa interação entre as duas vertentes, que na realidade depois uma acaba por puxar a outra, não é? Temos, só se pode tirar dividendos, mas não há coragem neste momento na Câmara de Évora para tomar essa decisão e para assumir uma vertente mais virada para aquilo que hoje em dia são os mercados das grandes cidades. O Fabel falou aqui do mercado de Campo de Rico, por exemplo, que é um excelente exemplo, e há mais, não é? Portanto, mais uma vez, estamos a marcar passo, depois vai-se fazer uns estudos, depois vai fazer isto, depois vai fazer aquilo, e na realidade com o turismo que temos hoje em dia em Évora e com tudo isso, aquele espaço merecia na realidade muito mais destaque e muito mais apoio do que aquele que existe. Já agora para ajudar, dava jeito também que as casas de banho públicas que estão no fim do mercado, ali encostadas ao jardim, fossem mais policiadas e tivessem mais atenção por parte das autoridades, porque o que se passa lá dentro, segundo diversos relatos que eu tenho tido acesso, que não são do conhecimento geral, é grave e não é uma boa imagem quando se chega à nossa cidade. Portanto, isto é uma parte de situações que me têm descrito que eu acho que são preocupantes. Relativamente ao mercado, é isso. Pronto, mas lá está, nós falámos aqui em 3 ou 4 coisas neste programa que a Câmara tem que fazer e que na realidade não têm sido feitas, e eu sinceramente acho que não vai ser neste mandato, com grande pena minha. Obrigado, Diogo Vasconcelos. Obrigado também ao José Santos e à Florbela Fernandes pela presença nesta Praça do Município. É assim que chegamos ao final do programa desta semana, em que falámos sobre a situação no mercado municipal, um tema que trouxe o José Santos para o debate, e também a revisão do plano de urbanização, que vai ser agora iniciado. Há muito mais para falar sobre a cidade, sobre o concelho e não só, mas sobre o que vimos a partir do local onde vivemos. E o programa estará no ar novamente de hoje a uma semana. Também disponível em podcast e em versão de vídeo na página de nfm.com, e para ouvir novamente no fim de semana, no próximo domingo às 18 horas. Até de hoje a uma semana. Muito boa tarde.